pessoal, meu nome é Andressa e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o filme Coach Carter, Um Treino para a Vida. É um filme já bem antigo, mas que traz uma mensagem muito positiva pra gente. É uma história real. E esse filme conta a história de um treinador com seu time de basquete, de uma escola situada em um lugar de periferia. Então são jovens que não têm estrutura familiar, não têm estrutura financeira, não têm grandes expectativas de vida, não têm perspectiva para suas vidas. Essa é a realidade daquele povo, daquela situação, daquela região. E aí Carter assume a posição de treinador daquele time. Só que o desejo de Carter não era só treinar um time de campeões, vencedores em um esporte. Ele queria mais que isso. Ele queria treinar cidadãos, ele queria treinar homens de bem, homens que quisessem o melhor para suas vidas, homens de visão. Então Carter começa a se esforçar muito para criar nesses jovens uma nova estrutura, uma nova natureza, com responsabilidade, com compromisso, com caráter novo. Mas quanto mais ele tenta treinar isso nesses jovens, quanto mais ele tenta buscar uma nova realidade para esses jovens, mais obstáculos ele encontra. E o primeiro desses obstáculos, além dos jovens por si próprios, relutarem contra isso e as famílias dos jovens quererem protegê-los, a própria diretora da escola se torna um obstáculo para ele. Depois da diretora da escola, toda a comunidade escolar fica contra ele. A comunidade escolar insiste que aqueles jovens apenas se preocupem em jogar, em praticar o seu esporte, porque é a única coisa que eles têm na vida. E tem até uma fala do treinador em que ele diz que o sistema todo foi projetado para que aqueles jovens falhassem. O que era muita verdade naquela situação. E chega a ser cômico quando você vê uma comunidade inteira escolar não se preocupar com a vida acadêmica daqueles jovens, não se preocupar em um futuro melhor para aqueles jovens e ter uma mentalidade tão pequena, tão fechada, e tentar ser empecilho para que aqueles jovens crescessem como pessoa. E quando eu vejo esse tipo de situação, de troca de papéis, quem deveria se importar não se importa, quem deveria ensinar não ensina, me vem logo à cabeça a deturpação de valores. E o que é deturpação? É tornar algo feio, é desfigurar, é corromper, é contaminar. E isso a gente vê hoje em todas as áreas da sociedade, em todas. O que era bonito, o que era honrado, o que era louvável, hoje é banalizado, hoje é ridicularizado, é motivo de piada. Então a gente encontra muito isso nos dias de hoje. Por exemplo, um rapaz que não pega várias mulheres é fraco, ou não tem pegada, ou qualquer outra coisa. Até mulheres também. Hoje em dia o saudável, o sadio, o legal e divertido é você sair pegando geral. Se eu decido, por exemplo, não usar palavrões, não usar palavras baixas em meu vocabulário, eu sou muito radical, eu sou muito exagerada. E às vezes ser fiel, ser leal tem sido confundido com ser trouxa. E não se fala mais sobre patriotismo. Hoje é muito difícil no Brasil a gente achar um jovem que seja realmente patriota, que entenda realmente o conceito de ser patriota. Então a gente vê em todas as áreas, em todas as esferas da sociedade, uma deturpação de valores muito grave, muito severa. Em Romanos, Paulo diz assim: não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Romanos 12, versículo 2. A gente não pode se conformar com a cultura terrena, com aquilo que a sociedade quer colocar como padrão, quer impor sobre nós. A gente tem que se conformar com tudo isso. A gente sabe que a cultura dominante, a sociedade da forma como está, só vai de mal a pior. Para essa sociedade não tem salvação, para essa cultura não tem salvação. A gente sabe que vai ser cada vez pior, que vai ser cada vez mais baixo, que é um buraco cada vez mais fundo. E essa cultura dominante, ela é podre, ela é suja, ela é imoral. E ela nos arrasta para baixo. E se a gente se conforma com isso, ela nos arrasta até o fundo do poço e deixa a gente lá para apodrecer. Então a gente tem que concentrar nossa atenção em Deus. Existe um reino de beleza plena, de maravilhas de Deus.
E a gente tem que viver esse reino, a gente tem que buscar esse reino para as nossas vidas. É um reino onde não existe deturpação, onde não existe depravação, onde nós podemos ser a melhor versão de nós mesmos. Não uma versão pequena, não uma versão baixa, uma versão medíocre, mediana, uma versão que não fede nem cheira, mas a melhor versão de nós mesmos. E tudo o que a gente precisa fazer é concentrar nossa atenção em Deus. É só concentrar a atenção nele. Paulo diz assim: resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com as coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas, o melhor, não o pior, o belo, não o feio, coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Paulo diz isso em Filipenses 4:8. Então que a nossa mente, que os nossos pensamentos estejam cheios de coisas boas, de coisas úteis, de coisas graciosas, de coisas belas, de bênçãos, de elogios. Enche sua mente de coisas verdadeiras, enche suas mentes de coisas do reino, concentre sua atenção em Deus e viva uma vida de beleza plena, de pureza. É isso que Deus quer pra você, é isso que Deus quer extrair em você. Não se conforme com pouco, não se conforme com o que é baixo, não se conforme com o que é médio, não se conforme em viver uma vida mediana, não se conforme com a mediocridade. Busque sempre o melhor pra você, porque Deus tem o melhor pra você. Que Deus abençoe muito sua vida. Tchau, tchau.